Graça e paz, irmãos, irmãs, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesse dia vamos falar um pouquinho sobre o livro de Gênesis, capítulo 28, versículo de número 13. Vamos falar sobre a história de Jacó, falar um pouquinho sobre esse Monte Peniel, vamos falar desse encontro que Jacó teve com o Senhor. Então começa assim, Gênesis 28, capítulo 13, e diz assim: perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Deus faz uma promessa para Jacó, falando que aquela terra que ele estava deitado, o Senhor ia dar para ele, né? Então isso nos leva a entender, né? E o tema dessa mensagem de hoje é Betel, onde Jacó conheceu o Deus de seus pais. Vamos falar um pouquinho sobre a vida de Jacó. Vou dividir esse texto em 3 partes, porque é grande. Então, o primeiro tópico aqui é esse que eu acabei de falar. Segundo tópico, vamos falar um pouquinho de Peniel, o lugar onde Jacó conheceu o Deus da sua salvação. E o terceiro tópico é o Betel, onde Jacó conheceu o Deus da sua restauração. Nesse dia de hoje, nós estaremos falando sobre Betel, o lugar onde Jacó conheceu o Deus de seus pais. E começa assim: Jacó era um eleito de Deus, mas ainda não conhecia a Deus pessoalmente. Ou seja, Deus, ele já tinha escolhido Jacó. E Jacó era um homem, né, que era eleito, ele era escolhido por Deus. Mas não é porque ele era escolhido que ele já tinha tido esse encontro com o Senhor. Então, no decorrer da mensagem, vamos falar um pouquinho sobre esse encontro que ele teve, porque ele conhecia Deus de ouvir, né? Mas aqui nós vamos ver que ele realmente teve um encontro com o Senhor. Ou seja, né, ele não conhecia Deus pessoalmente, porque ele ainda estava na estrada da fuga. Jacó era um eleito, mas ele não confiava na providência divina. Por isso, em vez de confrontar o seu pai acerca do propósito de Deus, ele mente para o seu pai acerca de seu nome, acerca da comida, acerca de Deus, da sua identidade e do seu amor. Então, quando Jacó, ele, em uma situação só, ele mente 5 vezes, né, para o seu pai acerca da comida, acerca de Deus. Por quê? Porque naquele tempo, naquele momento, né, Jacó, ele não confiava, ele não descansava no Senhor, ele tinha suas dúvidas, né, e por causa disso que levou ele a mentir. E muitas das vezes é nós, às vezes por nós não confiarmos no Senhor, nós mentimos, né, isso é o que? Evidência que nós não confiamos no Senhor. E Jacó se tornou um enganador, um mentiroso, um farsante, um retrato do seu nome. Traduzido, o nome de Jacó é trapaceiro. E isso mostra como que Jacó era antes dele ter esse encontro com Cristo. E assim somos nós, antes do Senhor nos alcançar em graça e misericórdia, nós também éramos assim, né, inimigos de Deus, filho da ira, filho da desobediência, né, a imoralidade estava em nosso coração, a maldade, o rancor, a inveja, a porfíria, tudo aquilo que não agradava a Deus. Então Jacó, ele tinha esses atributos que simbolizava o seu nome. Ele lidava com as coisas de Deus, mas sem temor de Deus. Ele era um patriarca, mas ele não conhecia a Deus pessoalmente. Uma coisa é crescer na igreja, pertencer a um lar crente, ler a Bíblia, ser membro da igreja. Outra coisa é ser nova criatura. Tanto é que há muitos dentro da igreja que faz tudo isso, lê Bíblia, ora, mas ainda não tiveram um encontro com Deus e talvez nem vai ter, né? São, muitas das vezes, pode ser joio dentro da igreja. Quando a gente vai ali para o Novo e Antigo Testamento, a gente vê Judas, vê o apóstolo João denunciando os falsos mestres, as falsas filosofias, as tradições humanas. Então, né, enquanto não estivermos no encontro com Deus, né, nós vamos continuar dentro da igreja, mas com os mesmos sentimentos de quando estávamos fora, as mesmas aptitudes, palavras torpes, né, imoralidade, adultério, fornicação, e por causa disso
Há quantas pessoas, quantos homens e mulheres de Deus que estão se separando e casando novamente 2, 3, 4, 5 vezes, sem temor nenhum a Deus, né? Existe hoje mais divórcio entre os crentes do que entre os ímpios. Isso é muito feio para nós. E quando Deus apareceu para Jacó em Betel, disse-lhe: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e Deus de Isaque. Deus não lhe disse: eu sou o teu Deus. Deus até então não era o seu Deus. O conhecimento de Jacó acerca de Deus era apenas uma fé intelectiva, ou seja, essa é uma fé morta. E Tiago fala de 3 níveis de fé, que é a fé morta, racional, a fé dos demônios, a racional e emocional, e a fé dos eleitos, que é uma fé viva, que produz frutos dignos de arrependimento, é um fruto, né, são atitudes que vai produzir boas obras, né, ou seja, evidências de conversão. Terrível possibilidade de Deus ser apenas o Deus de nossos pais e não o Deus de nossa vida. Deus, ele toma iniciativa e revela-se a Jacó e lhe faz promessa. Até aqui a Bíblia fala que Deus era o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. E mais para frente a gente vai ver que ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ou seja, ele passa a ser Deus de Jacó quando Jacó realmente tem um encontro com o Senhor. E nós vamos falar nisso na segunda parte da mensagem, no próximo vídeo, onde que fala que dessa luta de Jacó no Monte Peniel com o anjo do Senhor. Mas até o momento Jacó era uma pessoa que conhecia a Deus, mas que não tinha uma fé verdadeira, uma fé genuína. Ele ainda não tinha tido esse encontro com o Senhor. E no versículo 13 de Gênesis, fala que Deus tinha promessas para ele. Falou: onde você está deitado, eu te darei por herança. Ou seja, não apenas as terras, né, porque somos peregrinos e forasteiros nessa vida, mas o Senhor tem promessas de salvação, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, né, as coisas lindas que o Senhor tem preparado para nós, que estamos aguardando. E uma das promessas que Deus fez para Jacó, que Deus está perto dele. E do mesmo jeito que o Senhor, ele faz essa promessa, dizendo para Jacó que ele sempre estaria com Jacó, o nosso Deus, ele não muda. Ele continua junto com você, independente das situações, das circunstâncias que você está passando. A palavra de Deus é bem clara: Deus, ele está com você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Nunca esqueça disso. Deus, ele está sempre com você, ele está sempre perto de você. E que também que os anjos de Deus o assistem. Deus fala isso para Jacó. E os mesmos anjos estão conosco, porque o salmista fala que os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que o temem e o livram. Se você teme a Deus, né, os anjos do Senhor, eles estão acampados. Por mais que os nossos olhos não veem, mas pela fé nos leva a compreender e crer que os seus anjos, eles estão acampados. E como eu creio nisso aí ao nosso redor, porque lá em 1 Pedro fala que o nosso inimigo, né, ele anda ao nosso derredor como um leão, ou seja, feroz, para querer, né, nos devorar os nossos sonhos, a nossa vida. Mas ele pode rugir, ele não vai ser mais nada do que um gato desdentado, um gato banguela, porque a hora que esse leãozinho, que não é o de Judá, ele vir, ele vai topar com a comitiva de anjos que estão, né, nos protegendo a tua casa, a tua vida. E o terceiro ponto, ele fala assim, que Deus lhe promete proteção e direção. Então, quando nós confiamos no Senhor, ele nos protege, ele dirige os nossos passos, porque o Senhor é o nosso refúgio. Fala lá no Salmo 46, que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Eu não sei o que você está passando, que angústia que às vezes está no teu coração, que às vezes faz com que você venha duvidar, mas creia nesse dia,
que o Senhor, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, não há nada que o inimigo venha fazer para atingir a tua vida. A partir do momento que você confia no Senhor, que você descansa no Senhor e creia que Ele está perto de você. E o segundo, último ponto é que Deus promete bênçãos temporais, é o que fala o versículo 14 ao 15, prosperidades, descendência numerosa e descendência abençoada. Deus, Ele tem prosperidade financeira para as nossas vidas e Ele continua sendo o dono do ouro e da prata. Ele continua nos abençoando, mas além de ouro e prata, a prosperidade verdadeira que Deus tem é a salvação. O melhor presente que nós temos é ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso o tempo todo, Ele quer abençoar a tua vida financeira, a tua vida conjugal e, mais importante, a tua vida espiritual. Louvado seja Deus. Talvez você ainda esteja nesse estágio, você tem visões da presença de Deus, você levanta altares a Deus, você sabe que este lugar é a casa de Deus e que é a porta do céu. Você caminha sobre a graça comum de Deus, prosperidade, família, segurança, mas Deus ainda não é o Deus da sua salvação. Ele é apenas o Deus dos seus pais. Talvez você vá até a sua igreja, a tua congregação, e você sabe que você está num lugar bom, que Deus, Ele se faz presente, porque a palavra do Senhor fala que Deus não habita em templo feito pela mão do homem, mas a mesma palavra diz que quando estivesse 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, lá eu estaria, e que o que é ligado no céu é ligado na terra. Então, quando existe um grupo de pessoas que estão no mesmo objetivo de buscar a Deus, Deus, Ele se faz presente. Mas ainda que Deus esteja presente naquele lugar, não basta apenas o Senhor estar, cabe a nós reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Basta que não apenas possamos ir na igreja, mas sim aprender a buscar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, descansar nas promessas do Senhor, confiar nos desígnios que o Senhor tem para a minha e para a tua vida. Eu não sei o que você às vezes está passando, mas peça para Deus, caso você ainda tenha essas dúvidas, você não tem essa certeza da tua salvação, talvez você não tenha certeza que Deus, Ele está contigo. Entregue os seus problemas para o Senhor, converse com Deus como você estivesse conversando com um pai amoroso, um pai que está disposto a ouvir aquela súplica, aquele pedido do seu filho. E Deus, Ele é maravilhoso e Ele vai derramar um renovo sobre a tua vida, Ele vai te dar entendimento, as escamas vão cair dos seus olhos e você vai poder contemplar a face de Deus, assim como nós vamos ver que o Senhor, que Jacó, ele teve um encontro com o Senhor e ele viu Deus face a face e a tua vida ela foi transformada. Às vezes as nossas vidas elas não são transformadas devido a nós não buscarmos de todo o nosso coração o Senhor. Às vezes tem algumas situações que que nos impedem de confiar no Senhor, de acreditar nas promessas que Ele tem. Às vezes pode ser um rancor, às vezes pode ser uma mágoa, pode ser uma dúvida, pode ser algo que aconteceu no seu passado. Mas o Senhor, Ele fala, Ele faz um convite: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Sabei de mim que sou manso e na casa do meu Pai há muita morada, e se não fosse assim eu não vos haveria dito. Então o Senhor nesse dia Ele faz o convite para você que está assistindo esse vídeo, que está cansado, que está sobrecarregado, mas não da maneira física, mas sim espiritual, mental. E a palavra de Deus é para você nesse dia: descanse, confie no Senhor. E Deus, Ele é maravilhoso, e Deus, Ele tem algo para a sua vida. Não deixe que esse Deus seja apenas um Deus dos seus pais, mas sim também o Deus da sua vida. E por finalizar, ele fala assim: você, filho de pais crente, você que nasceu no berço evangélico, você que conhece a casa de Deus, você já conhece
o Deus da casa de Deus? Você já conhece o Deus da casa de Deus? Você já conhece a Deus? Ele é o Deus da sua vida, o Deus da sua salvação, o Deus da nossa salvação. Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Deus abençoe vocês, reflitam nessa palavra e creiam no Senhor de todo o seu coração. Invoque o nome do Senhor enquanto Ele ainda está por perto, tá? Deus abençoa, e se assim o Senhor permitir, na semana que vem estaremos, fazendo mais um vídeo para a honra e para a glória do Senhor. Então nós aprendemos que Betel foi o lugar onde Jacó conheceu o Deus de seus pais, e com essas palavras eu espero você ter conhecido um pouquinho desse Deus, desse amor, que Deus é refúgio, Ele é fortaleza, que Jesus Ele é o remédio para o doente, que Jesus Ele é o pão da vida, Jesus é a estrela da manhã, é o leão da tribo de Judá. O Senhor, Ele é o nosso socorro. Deus abençoe, queridos, cada um de vocês. Tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Deus abençoe, a paz do Senhor.